Olá, crianças, tudo bem? Vamos lá. Semaninha de Unicamp e vamos fazer uma revisão básica a respeito da prova de História para a primeira fase. Comentário geral antes da gente começar. A primeira fase da Unicamp não é uma prova que se caracterize pelo alto nível de dificuldade em relação a conteúdo, tá bom? Se você está esperando assuntos mirabolantes, se você está esperando questões com nível de dificuldade surreal, se você está esperando questões que você olha para ela, ela olha para você, você olha para ela olha para você e não acontece nada, não é o tipo de prova que a Unicamp vai fazer, tá bom? A primeira fase da Unicamp é uma prova muito mais voltada para avaliar habilidades e competências que você desenvolveu ao longo do ensino médio do que propriamente para avaliar conteúdos, tá bom? A prova da primeira fase da Unicamp é um formato muito mais parecido com o Enem do que com a FUVEST, por exemplo, só para te dar referências que você conhece. Tá? É uma prova muito menos conteudista e muito mais voltada para habilidades e competências relacionadas a qualquer assunto. Na verdade, o que a primeira fase da Unicamp quer saber é se você, ao longo do ensino médio, aprendeu a pensar a história, aprendeu a analisar imagens, aprendeu a analisar textos, aprendeu a problematizar. A palavra é essa. A primeira fase da Unicamp é uma prova que vai avaliar a sua capacidade de problematizar a história. Ou seja, fugir daquelas respostas clichês, daquelas informações prontas, daquelas verdades que parecem prontas na história, e você se deparar com fontes que te permitam você mesmo fazer reflexões, tirar conclusões a respeito delas, tudo bem? Então é isso que a primeira fase da Unicamp vai avaliar e muito, tudo bem? Por exemplo, um dos assuntos que a primeira fase da Unicamp mais gosta de perguntar são questões relacionadas à teoria da história, introdução à história, a construção da história como ciência. Eu fiz uma listinha aqui com 18 questões. Dessas 18 questões, pelo menos 6 ou 7 vão trabalhar nessa temática, que não importa qual é o assunto, o que importa é você é capaz de problematizar uma fonte histórica, você é capaz de analisar uma fonte histórica, você é capaz de, a partir de uma imagem, a partir de um texto, construir um raciocínio. É isso que a prova quer saber de você. Por exemplo, essa primeira questão. A primeira questão de 2022 é uma questão que é puramente de teoria da história. O texto diz o seguinte: é uma tarefa difícil realizar um diagnóstico do tempo presente. Definir o presente como época. Os marcos canônicos, geralmente de natureza política, variam sabidamente ao gosto das experiências nacionais. Na França, na Península Ibérica e no Brasil, o marco que define o início da história contemporânea é a Revolução Francesa. Na Alemanha e na Inglaterra, o historiador que se dedica à história contemporânea trabalha preferencialmente com eventos posteriores à Segunda Guerra. A contemporânea na Rússia é a história posterior a 1918, ou seja, depois da Revolução. Na Itália, por sua vez, trata-se do período que advém após o Congresso de Viena, ou seja, após a unificação italiana. Certo? E aí, a pergunta é, Nicolás, mas do que ele está querendo saber? Simples, ele está querendo saber se você conseguiu entender a ideia central do texto. Qual é a ideia central do texto? Eu acho que eu deixei ela grifada de amarelo, tá? Ideia central do texto. A história, ela não é pronta, certo? A gente trabalha com convenções históricas. A cronologia, ela é uma convenção histórica. A gente determinou a nomenclatura dos períodos de acordo com experiências de cada país, certo? A gente tem uma visão europeia, e o texto fala isso, a gente tem uma tendência eurocêntrica, a nossa querida labirintite da Europa, certo? Mas isso é uma convenção, isso é uma construção, tudo bem? Tanto que, se você olhar o enunciado diz: a partir da leitura do texto, é correto afirmar que. Traduzindo, o que o texto te pergunta? Em alternativa A, ele fala que o recorte temporal da história é natural e consensual entre as civilizações ocidentais. Não, o texto te disse, eu deixei grifado em amarelo, que cada país escolhe os seus marcos, certo? Não é natural. Uma coisa natural não tem interferência humana, tudo bem? Então, cada país escolhe as suas referências. Então não é natural e também não é consensual, porque cada país que faz o seu, certo? Na alternativa B, ele fala que experiências traumáticas marcadas, por exemplo, pelas duas grandes guerras mundiais, definem nossa experiência do tempo. Não, calma aí. Não é uma experiência traumática, certo? É uma escolha de cada país, certo? Alternativa C. As balizas cronológicas da história que definem as periodizações usadas pelas grandes narrativas históricas e livros escolares são de natureza política, variando de acordo com as experiências nacionais. Baita paráfrase daquilo que eu deixei grifado de amarelo, tudo bem? Nicolás, mas isso é muito fácil. É para você que você tem uma habilidade de leitura mais desenvolvida, certo? Então, não duvide daquilo que você consegue tirar do texto, porque a Unicamp quer saber se você sabe tirar do texto. Então, é isso mesmo, tá?
A alternativa D fala outra bobagem enorme, que os riscos de se construir narrativas múltiplas sobre a história do tempo presente tornam urgente uma revisão histórica que estabeleça balizas cronológicas universais na linearidade do tempo histórico. É exatamente o contrário, tudo bem? Ele te fala que não existe nada que seja tão universal. Você não tem universalidade, na verdade o que você tem são escolhas de cada país, certo? Por isso que a alternativa certa, a alternativa C de coxinha com catupiry, beleza? Aí na questão 2, em 2024, ou seja, ano passado, tem um texto muito louco a respeito de fotógrafos registrando obras de engenharia. E aí você olha, Nicolás, mas o que é essa questão? É de história moderna? É de história contemporânea? É de Brasil Império? É de Brasil República? Não, é de análise de fontes históricas, certo? Enunciado. Tendo em vista seus conhecimentos sobre o mundo contemporâneo e considerando o texto, assinale a alternativa correta. A informação triste, você não vai conseguir não ler o texto. Você vai precisar ler o texto, tá bom? Muitos fotógrafos do século XIX registraram obras de engenharia. O francês Edouard Baldus, sei lá como pronunciar isso, atuou primeiro como pintor e depois como fotógrafo no inventário de monumentos arquitetônicos da Comissão de Monumentos Históricos na França. Suas fotografias sobre esses monumentos renderam-lhe fama de fotógrafo de arquitetura. Sob encomenda, Baldus editou um álbum para a Companhia dos Caminhos Férreos do Norte, e registrou estações, instalações ferroviárias, portos e cidades ao longo desta via entre Paris e a cidade de Boulogne-sur-Mer, sei lá como pronunciar isso. A Rainha Vitória ganhou um exemplar dessa publicação. Quando você tira foto a respeito de algo, você está criando uma narrativa, tudo bem? Basicamente, foto é fonte histórica, ela construiu uma narrativa, tá? Então, a escolha por você fotografar ou não parte de uma premissa e parte de um objetivo. O que você quer mostrar? Você quer mostrar desenvolvimento? Então tá bom. Se você quer mostrar desenvolvimento, você vai lá e você vai retratar obras de engenharia, certo? E é isso que ele está querendo discutir com você. E aí ele fala, tendo em vista seus conhecimentos sobre o mundo contemporâneo, considerando o texto, assinar a alternativa correta. Na Europa do século XIX, a difusão social das fotografias das obras públicas se dava por meio de jornais impressos com baixa circulação social e restrita aos estudiosos. Fonte, cabeça, vozes da minha. O texto nunca te disse isso, tudo bem? Você está tirando uma conclusão absolutamente infundamentada. B. No século XIX, a dissociação entre fotografias de obras públicas e a vida política europeia expressa a desvalorização da técnica e do conhecimento científico positivista. Isso aí vai de nada para lugar nenhum, tá absolutamente errado, tudo bem? Primeiro que não há uma dissociação, há uma associação. E segundo, se você tira foto, você não desvaloriza. Você tirar foto é uma valorização, certo? C. A fotografia teve vários usos e funções no século XIX, entre eles o de compor inventários arquitetônicos e retratar obra de engenharia. Nicolás, mas isso é paráfrase do texto. Sim, é paráfrase do texto, é a ideia central. Achou? Perfeito, marque. D. O álbum fotográfico dado à Rainha Vitória era um gesto diplomático que mostrava o descontentamento francês com a política inglesa. Coração, quando você dá um presente para alguém, você não dá um presente porque você não gosta da pessoa, certo? Então isso aí vai meio que contra o senso comum. Alternativa certa, alternativa C. Mais uma vez. Beleza? Também sem muita dificuldade. Essa terceira questão é uma questão muito legal. É uma questão de fake news. Eu vou deixar ela um pouquinho menor para você ver as duas imagens aqui. Você tem lado a lado o Papa Chiquinho e você tem ao lado a Maria Antonieta, os dois com imagens de alguma forma manipuladas, certo? O Papa Francisco e a Maria Antonieta nunca estiveram nessa condição, nunca estiveram nessa situação. Porém, entretanto, contudo, todavia, os dois foram retratados dessa forma. Aí vai a Unicamp e diz o seguinte: com propósitos diferentes, ambas as imagens, deixa eu aumentar aqui para você acompanhar melhor, ambas as imagens promovem a desinformação. Comparando historicamente os dois exemplos de desinformação, é correto afirmar que, deixa eu voltar aqui para voltar para a posição correta, muito bem. Dá para ampliar mais um pouquinho. Estou brincando com um brinquedinho novo, então desculpem a minha empolgação aqui. Com propósitos diferentes, ambas imagens promovem a desinformação. Comparando historicamente os dois exemplos, é correto afirmar que A. As campanhas de desinformação podem ser encontradas em diferentes contextos. Estamos super de acordo. Como visto no uso do panfleto da rainha pela coroa francesa. E aí começa o erro, com o objetivo de defender a monarquia. Amor da minha vida, pensa comigo. Você tem no século XVIII a imagem de uma rainha beijando uma outra mulher. Você acha que no século XVIII isso poderia ser visto como uma forma de defender a monarquia?
Pensa que estamos falando numa sociedade ultracatólica. Pensa que nós estamos falando numa sociedade ultraconservadora. Você colocar uma rainha beijando uma mulher não parece ser uma forma de exaltar a monarquia. Concorda comigo? Então não faz sentido, certo? E na imagem do Papa que explora a contradição entre a riqueza do Vaticano e os excluídos defendidos por ele. Desculpa, ele está com uma blusa de frio, mas isso aí não mostra riqueza, não é algo assim, digamos assim, de ostentação. Tudo bem? Pode ser uma versão meio cafona do Papa, mas dizer que isso é ostentação não é. Tá? B. No século XVIII e no XXI, a produção e circulação de fake news e desinformação são controladas pelos aparelhos de censura. Peraí, porque aí está absolutamente errado. A famosa alternativa Jesus de bicicleta. Não mesmo. Não tem censura no século XVIII, não tem censura no século XXI. Não tem nada a ver. Tudo bem? C. Na era digital, a ruptura causada pelo uso da inteligência artificial e seu potencial na produção de desinformação está ao alcance do público na instantaneidade e no realismo da imagem. Isso é verdade. No início da contemporaneidade, ou seja, no século XVIII, as manipulações em imagens e notícias eram acessadas pelo público através de jornais e panfletos. Tranquilo, sem o menor problema. Eu acho que você chegaria a isso sem muita dificuldade. E aí, na alternativa D, fala outra coisa que vai contra o senso comum, que são os dispositivos de inteligência artificial representam uma ruptura no combate à desinformação. Não, na verdade, muito pelo contrário. A inteligência artificial favorece, certo, a desinformação, porque permite a manipulação de imagens, enfim. Portanto, isso vai contra o senso comum. Nicolás, mas eu não precisava saber história para resolver essa questão. Real, você não precisava saber história. Você precisava ser um cidadão minimamente entendido do que está acontecendo no seu universo ao redor de você, certo? Para você entender que a questão não quer saber história, quer saber o quanto você consegue entender a respeito de manipulação de informação. Nicolás, mas o que isso tem a ver com história? Tudo. História nasce de fonte, e a fonte ela é um texto, certo? Qualquer texto, qualquer elemento de uma determinada época é uma fonte histórica. A partir do momento que você manipula a fonte, você gera um problema histórico. Então é isso que a questão quer saber de você. Tá bom? Bela questão, linda questão. Eu adorei essa questão. Outra bem clássica da Unicamp. Unicamp dando pancada em sensos comuns absurdos, como por exemplo terraplanismos, certo? Baseado no enunciado acima, é correto afirmar que, e eu deixei grifado alguns trechos bem claros, tá? Na Antiguidade Clássica, os gregos sabiam que a Terra era redonda. Só para deixar claro, a Antiguidade Clássica é Grécia e Roma. Estamos falando de antes do século V depois de Cristo. Ou seja, faz algum tempo que se sabe que a Terra é redonda, certo? Supunha-se, porém, que se existisse gente do outro lado do globo, eles viveriam de pernas para o ar, uma vez que nessa época não havia ainda notícia de força de gravidade. Tudo bem, vai, eles têm os leves momentos travel in the helmets, mas faz sentido. Sobre a percepção da Terra e a ciência nos descobrimentos, há um público que pensa na modernidade científica como algo do século XVII, esquecendo que uma nova mentalidade empírica com implicações tecnológicas motivou os descobrimentos portugueses. O norte-americano Washington Irving e o francês Antoine-Jean Latron, em finais do século XIX e princípios do XX, difundiram o mito da Terra plana, o que logo ganhou adeptos. Mito não tem comprovação, beleza? De acordo com os autores desse mito, Colombo teria proposto a Dom João II sua teoria supostamente revolucionária da esfericidade da Terra. O rei teria reunido seus especialistas que rejeitaram a proposta porque achavam que a Terra era plana. Fonte, cabeça, voz da minha. A viagem de Colombo, com a descoberta das Américas, todavia confirmaria a redondeza da Terra. O mito, porém, prevaleceu. No entanto, a realidade é deveras fascinante, certo? E aí vem as alternativas, e a alternativa A deixou clara a resposta. O mito da Terra plana, disseminado em finais do século XIX, foi usado para interpretar os descobrimentos portugueses e até hoje cativa um público. Infelizmente é verdade. Ainda assim, desde a antiguidade, já se sabia que a Terra era redonda. Ah lá! Certo? Alternativa certa. Alternativa A de arroz doce, tá? Os descobrimentos portugueses subordinaram-se à noção de revolução científica do século XVII. Aqui temos um problema histórico. Os descobrimentos portugueses foram no final do século XV, tudo bem? Foi lá para 1400 e um monte, 1500 e pouco, certo? Final do 15 e início do 16. Ele está falando que se subordina à revolução científica do 17. Temos um problema cronológico aqui. O texto propõe compreender os descobrimentos portugueses como impulsionados por uma nova mentalidade empírica e com implicações tecnológicas, o que reafirma a noção da Terra plana. E isso sobre exatamente o contrário, tá bom? No domínio da modernidade científica, os descobrimentos portugueses vão além do mito de Colombo e da Terra plana. Seus conhecimentos, porém, desembocaram em resultados de pouco significado histórico. Coração da minha vida.
As grandes navegações portuguesas têm um significado histórico gigantesco. Tudo bem? Dizer que tem pouco significado histórico é uma baita de uma avacalhação. Por isso que não faz o menor sentido a alternativa D. Tá bom? Alternativa certa, alternativa A. Questão de peste negra. Questão de peste negra. Mas repare que apesar de ser uma questão de peste negra, ele não vai querer saber de peste negra. Ele diz o seguinte: na Europa medieval cristã, prevalecia a ideia de que a morte era a transição para uma vida espiritual plena. Os ritos fúnebres buscavam assegurar uma passagem organizada para este outro plano e evita-se mostrar o processo de decomposição dos corpos. Mas aqui que vem a quebra. A chegada da peste negra rompeu com essa concepção. De acordo com a historiadora Juliana Schmidt, a doença deixava marcas no corpo. As pessoas morriam de repente, algumas em locais públicos. A ideia apaziguadora da morte na concepção cristã foi substituída pela ideia de uma morte caótica causada pela peste. As imagens cotidianas relacionadas ao surto da doença passaram a ser representadas no campo das imagens e da literatura, que hoje se conhece como estética macabra. A estética é anterior ao período medieval, mas foi impulsionada pela peste negra. Tá? Repare que eu deixei grifado de amarelo as informações mais importantes. Lógico, essa é a minha leitura da questão. Você poderia fazer outra, certo? Eu grifei o que para mim ajudava a responder. Mas se você quiser marcar outra coisa, também não tem muito problema. Tá? Aí vai as alternativas e diz: a peste negra, enfrentada pela Europa no século XIV, afetou as representações da morte nas artes visuais. Até aí estamos super de acordo. Propondo reflexões sobre o potencial das ciências modernas para a resolução da peste à época. A imagem que tem aqui não mostra nenhum tipo de solução para a peste. A representação macabra, certo? A estética macabra, como ele fala no texto, não propõe nenhum tipo de reflexão sobre como resolver a peste. É apenas uma forma de representar a morte. Então, a alternativa A, você pensou mais do que o próprio texto. Não faz sentido. A estética do macabro, criada na Idade Média, é acionada pelas artes visuais como elemento valorizador da vida. Não, peraí, você não mostra a morte para valorizar a vida. Não faz o menor sentido. Tudo bem? A estética do macabro declinou no período medieval, já está errado aí, ficando restrita a um ambiente religioso. O texto te fala exatamente o contrário, deixa grifado, representados no campo das imagens e na literatura. Alternativa certa, a peste negra tornou-se uma referência presente na estética do macabro, que faz alusão a caveiras e a cadáveres entre os vivos, compondo um ambiente festivo e aterrador. Certo? Alternativa certa, alternativa D de Danoninho. Beleza? Muito que bem. Questão de imaginário da América. Isso é uma coisa que a Unicamp adora perguntar. Colonização e conquista da América, seja América Espanhola, seja América Portuguesa. E aqui, análise de imagens e fontes iconográficas, certo? Vespúcio sobre a América, uma gravura do século XVI. Presta atenção nas informações da legenda. Gravura do século XVI está aqui na tua frente, tá? E aí o texto diz o seguinte: as gravuras eram um importante e significativo meio de comunicação para as sociedades europeias. Os ecos do Novo Mundo chegavam à Europa rapidamente, presta atenção nessa frase, pelas mãos daqueles que nunca tinham pisado no continente recém-descoberto. Nicolás, mas como é isso? Simples. Os queridos pintavam a partir daquilo que eles liam a respeito da América. Mas o que pintava não veio. O que pintava pegava uma fonte daquele que veio, pegava um texto daquele que veio. Ou seja, você tem duas distorções. Você tem a distorção do cara que escreveu e você tem a distorção do cara que leu aquilo que está distorcido e pintou. Tudo bem? Então, cuidado com essas representações, porque elas costumam ter algumas coisas bem traveling the helmas também, tá? Vamos lá. A partir da leitura da imagem do texto acima, que versam ambos sobre a construção visual em gravuras na América, no início da Era Moderna, é correto afirmar que a gravura traz elementos greco-romanos. Até aí já começou estranho, certo? Mas quando ele fala que o continente foi simbolizado pela paisagem típica da América, também não. Há uma representação absolutamente imaginária a respeito da América. Tá? B. O código visual da gravura produzido em um contexto medieval. Não, parou. Aí a cronologia mandou um abraço de novo. O contexto medieval é anterior às grandes navegações, não faz o menor sentido. A gravura alude ao encontro entre Vespúcio e América, representados na imagem pelo navegador e pela indígena nua. Essa representação resultava dos relatos escritos sobre o Novo Mundo e da tradição imagética europeia. Olha que lindo que eu te falei. Relatos escritos e imagens misturados criam o imaginário a respeito da América. E aí, na alternativa D, que você poderia se empolgar e marcar, tem um errinho básico. Quando ele fala que a gravura usa de elementos visuais da cultura europeia para representar a Europa como detentora da civilidade, e aí eu concordo que é verdade, tá? A Europa realmente está representada como civilidade. O problema vem no final, quando ele fala de uma imagem grotesca e violenta da América,
certo? Opositora não, aqui você tem até uma certa passividade do indígena na rede recebendo o expulso, então não faz sentido, aí era uma questão meio de caçar preconceitos a respeito da América, beleza? Outra questão de imagens. Olha que lindo. A primeira missa de um lado, independência ou morte do outro. Dois quadros que representam o nascimento do Brasil. Tudo bem? São quadros pintados no Brasil. E Vitor Meirelles, o primeiro, Pedro Américo, o segundo. São pinturas brasileiras do final do século XIX. O Brasil já era independente nas duas. Nas duas. Certo? A partir dos seus conhecimentos, assinaram a alternativa correta a respeito da produção do passado histórico. As duas telas encenam fatos históricos fundamentais da memória nacional, estamos de acordo? O descobrimento e a fundação da nação independente, tranquilo? Inseridas no panteão histórico nacional, elas valorizam a história global e a Europa. Não, elas valorizam para o Brasil. São fontes brasileiras no momento em que o Brasil está se consolidando dentro da lógica do romantismo do século XIX, da exaltação da nacionalidade, nacionalismos, blá blá blá. Mas não é, é do Brasil, não é da Europa, tá? Prática do ideário nacionalista oitocentista, até aí estamos de acordo, a celebração na pintura histórica dos fatos nacionais estava associada do ponto de vista dos trabalhadores retratados na tela. E vou voltar para a imagem para você ver que os trabalhadores simplesmente não existem, tudo bem? Na alternativa A, obviamente eles não existem, porque estamos falando de primeira missa, e na alternativa não, perdão, no primeiro quadro não existem, porque estamos falando de primeira missa, e no segundo quadro, as pessoas mais pobres, que também não são trabalhadoras, estão escondidas no canto esquerdo do quadro, então também não foram destacadas, tá? Celebrar eventos do passado foi estratégico para as identidades coloniais criadas no século XIX. Não, coração, identidades nacionais, não coloniais, certo? É pós-colonização, é no momento que você está consolidando a sua independência, certo? E a alternativa D, que por sinal é a maior de todas, essas pinturas inseriam-se em políticas de memória que construíam e traduziam valores fundamentais das identidades nacionais. Elas ensinavam sobre a origem da nação e estabeleciam referências identitárias para os cidadãos. Esse é o princípio da arte. Tudo bem? Você reparou que até agora, história, você precisava saber muito pouco. No máximo, para você cortar uma ou outra alternativa que tivesse algum errinho cronológico, mas de resto, o conhecimento histórico quase não foi avaliado. Tá? Curtinho e ao ponto. Unicamp falando de escravidão. Assunto clássico, clássico da Unicamp. Eu duvido fortemente que não apareça. Tenho quase certeza que você vai encontrar alguma questão falando de escravidão, tá? Dos pretos é tão própria e natural a união a que a todos os que têm a mesma cor chamam parentes, a todos os que servem a mesma casa chamam parceiros e a todos os que embarcam no mesmo navio chamam malungos. E aqui tem um problema, porque essa é uma frase de um padre que justifica a escravidão, tudo bem? Então ele cria uma identidade num lugar que não existe. Africano não é etnia, tá bom? Africano não é etnia. A África não é uma massa homogênea de africanos. Tá claro isso? O Padre Vieira nunca entendeu isso porque ele nunca quis entender. O Padre Vieira justifica, inclusive, a escravidão africana, até como forma de proteger os indígenas, de preservar os indígenas da escravidão por conta das missões jesuítas, das missões de catequese, tá? E aí ele fala que sobre as comunidades de malungos, os malungos são aqueles que embarcam no mesmo navio, certo? Então acabou a alternativa A, nos laços entre africanos de múltiplas etnias, porque não é uma etnia só, os quais haviam atravessado juntos o Atlântico. Nicolás, mas como é que eu sei que ele está falando deles? Porque ele fala de malungos, certo? Presta atenção sobre as comunidades de malungos no período da escravidão. E o texto fala, a todos os que embarcam no mesmo navio chamam malungos. Fim. Tinha um monte de distrator. Quando ele fala de parente, de parceiro, não era o que ele queria saber. O que ele queria saber é dos malungos, como fala no final do texto. Beleza? Então, com isso, chegamos na alternativa A, sem muita emoção. Outra questão clássica, a questão de tráfico de escravos. E é legal porque ele compara a rainha Nzinga com a rainha Elizabeth na Inglaterra. Tudo bem? E ele diz que a rainha Nzinga, governante seiscentista do Ndongo, um reino da África Central situado na atual Angola, chegou ao poder graças à sua competência militar, à diplomacia bem-sucedida, à manipulação da religião e de conflitos entre potências europeias. E aí eu vou pular o resto do texto só para ganhar um pouquinho de tempo, mas ele fala que apesar dos seus feitos e longo reinado,
comparável ao de posteriores, como comparável ao de Elizabeth I da Inglaterra, ela foi desacreditada pelos contemporâneos europeus e por outros autores posteriores. Pergunto, o texto diz que ela é ruim? Não, o texto mostra que ela foi extremamente hábil, mas que a Europa a avacalhou, nas representações, a avacalhou, certo? E aí, a alternativa A, que era certa, falava que utilizou como estratégias políticas para conter o avanço português em seus territórios, a formação de alianças com reinos vizinhos, a exploração de conflitos europeus e as interferências nas redes de tráfico. Isso é verdade. Ele nunca te disse que expulsou os portugueses de Angola, tudo bem? Também não disse que aboliu o tráfico de escravos e também não disse que não teve sucesso político. O que ele te disse é, ela teve sucesso, mas a Europa a avacalhou. Tudo bem? Então, cuidado para não pensar mais do que o texto. Cuidado para você se ater às informações do texto. Você precisa inferir algumas coisas. Você não pode concluir coisas que o texto nunca te disse. Tudo bem? Então, cuidado para não viajar ali. Tá? Quilombo de Palmares, outra questão clássica da Unicamp. Questão de escravidão e de resistência à escravidão no caso dos quilombos. Eu deixei grifado o começo dele, que acho que é o momento mais importante. Quando ele diz que reconhecem-se todos os obedientes a um que se chama Ganga Zumba, que quer dizer Senhor Grande, certo? A este tem por seu rei e senhor todos os mais, assim naturais dos palmares como vindos de fora. O que é importante do quilombo? O quilombo, ele nasce de escravos que fugiram das fazendas, dos engenhos. E o quilombo, ele reproduz relações africanas, certo? A função do quilombo é resistir à escravidão, mas resistir não só através da fuga, mas também da preservação dos laços culturais, identitários próprios da África, inclusive as relações de dominação, certo? Por isso que é correto dizer que no escravo, no quilombo, perdão, tem relações de escravidão, mas relações de escravidão que reproduzem a escravidão africana, ou seja, uma escravidão não mercantil, ou seja, uma escravidão sem valor comercial, ou seja, uma escravidão que não tem elementos raciais, tudo bem? Isso é importante que vocês saibam, certo? Isso não é uma forma de aceitar passivamente a escravidão, é apenas uma forma de resistir à escravidão portuguesa, mercantil, preservando as práticas africanas, perdão, certo? E ele te fala a respeito da organização de Palmares. Palmares, que é o maior quilombo de todos, sim? Os negros que fugiram para Palmares ocuparam os espaços urbanos das vilas coronéis na Serra da Barriga. Isso geograficamente não tem problema nenhum. Mas quando ele fala que essas vilas tinham sido abandonadas por Portugal, aí não é verdade. Tá? A maior parte dos quilombos se forma na invasão holandesa, não na expulsão holandesa. O que se convencionou por chamar de Quilombo dos Palmares era uma rede de povoações fortificadas, formadas por centenas de casas interligadas por meio de um sistema político influenciado por lógicas culturais africanas, eu acabei de te contar. Tá? As povoações que constituíram Palmares se originaram da estrutura urbanística construída por Nassau. Não, eles também não ficavam nas cidades, até porque não seriam rapidamente capturados. A maioria da população negra era crioula, ou seja, nascida no Brasil. E o texto te fala que não, que você tem muitos escravos que vieram, certo? Que não foram nascidos no Brasil. Então, a alternativa D também está fora. Beleza? Vamos andar mais um pouquinho. Aqui, essa questão é uma questão interessante porque, apesar de você poder resolver pelo texto, tinha um pouquinho de informação que poderia te ajudar, tá? Thomas Paine é um dos grandes escritores defensores da independência dos Estados Unidos. Os textos de Paine justificaram, certo, de forma teórica, a independência americana com forte influência dos ideais iluministas, certo? Tanto que se você ler o texto, ele esculhamba a monarquia. Ele esculhamba a monarquia, dizendo que é algo de muito ridículo na composição da monarquia. O governo é um mal necessário. Olha o contratualismo. O governo é um mal necessário, mas a monarquia não. A monarquia não. Ele chama o rei de figura absurda e inútil. E ele é defensor da independência dos Estados Unidos. Ele é contra a dominação monárquica inglesa. Inclusive, o fato dele ser a favor da Revolução Americana mata três alternativas. Porque tem três alternativas que ele diz que é contra a Revolução Americana, que é contra a independência dos Estados Unidos, o que não é verdade. Tudo bem? Então, por isso, a alternativa A, C e D estão fora. Porque nas três fala de combate à Revolução Americana, o que não é verdade. E na alternativa A fala que a monarquia é o mal necessário. Não, o governo é o mal necessário. A monarquia ele simplesmente esculhamba. Tudo bem? Então, o governo é uma coisa, a monarquia é outra. Cuidado para não tirar uma conclusão precipitada. Beleza? Isso é bem importante. E é uma questão também bastante clássica da Unicamp a respeito da independência dos Estados Unidos. 12. Essa foi legal porque quebrou as pernas de todo mundo. Nunca ninguém na vida, inclusive eu, fala de participação indígena na independência. É um assunto baita esquecido na história do Brasil.
tá? E ele coloca dois grupos. Ele te diz que no processo de independência, várias tropas indígenas foram recrutadas para proteger o território contra uma possível invasão portuguesa no litoral do Ceará entre setembro e novembro de 22. Já os índios da vila de Simbres, em Pernambuco, se posicionaram em 24 a favor de Dom João VI, opondo-se à independência e à Constituição, que, por sinal, é meu grande palpite para a prova desse ano. Tudo bem? 200 anos da primeira Constituição do Brasil. Certo? No entanto, o que parecia ser mais comum era o engajamento dos índios no projeto do Brasil independente, identificando-se como brasileiros. Nas revoltas buscavam muito menos se contrapor aos europeus e assim lutar por uma nova posição social que não mais os obrigasse ao trabalho forçado. Certo? E aí, na alternativa A, ele fala que a disputa dos ameríndios em torno do ser brasileiro visavam a manutenção da ordem social. Nunca. Eles eram marginalizados, eles nunca lutariam para manter a ordem social. Não faz o menor sentido isso. Tudo bem? As populações indígenas participaram com projetos específicos, projetos deles, dos processos da independência. É isso que o texto te falou. Certo? A independência era entendida pelos indígenas como uma ameaça a Dom João VI. Não, calma. Os que defendiam isso eram contra a independência. Não todos. Certo? A diversidade da nação indígena se relacionava à distribuição de terras e títulos. Nunca que a coroa portuguesa, a corte portuguesa distribuiu terras e títulos entre os indígenas. Tá? Outra clássica, comparação da independência da América Espanhola com a independência da América Portuguesa. A América Espanhola se fragmenta em vários paizinhos, várias repúblicas, enquanto o Brasil se mantém unificado. Sim, essa informação é básica e essa você tem que ter na ponta da língua. América Espanhola fragmentada em várias repúblicas, Brasil unificado num único império. Certo? Considerando certo acima em seus estudos, pode-se afirmar que o processo de fragmentação política da América Hispânica durante o período da independência foi similar ao processo histórico da independência do Brasil. Eu acabei de te falar que não, tudo bem, o Brasil se manteve unido. Na Sociedade Real Marítima e Militar, os estudos dos engenheiros militares e navais eram documentos públicos amplamente divulgados em livros didáticos da época. Não, o texto te fala, e eu deixei grifado, que serviu à diplomacia do Império. Certo? Foi para a diplomacia do Império, não foi para todo mundo. A documentação da Sociedade Real Marítima e Militar Brasileira foi usada na fundação do Estado e no reconhecimento territorial da nação. Exatamente, diplomacia, não é público conhecimento. As elites regionais formadas em direito atuaram na formação do território brasileiro pouco dialogando com os estudos de engenharia. Não, o texto te fala o contrário, que um ajudou ao outro, certo? Por isso que a alternativa certa, a alternativa C de coxinha com catupiry. Tranquilo? Vamos lá, tá quase acabando. 14, greve de 17. Greve de 17, primeira grande greve da história do Brasil. Brasil República, República Velha, contexto de industrialização, Primeira Guerra Mundial, governo Venceslau Braz. Lembrou tudo isso? O que acontece? Modernização excludente. O Brasil se moderniza sem nenhum tipo de inclusão social, sem nenhum projeto de inclusão social. E essa modernização excludente aparece na fábrica. Por quê? Porque você tem indústria sem lei trabalhista. Você tem indústria sem nenhum tipo de proteção para o trabalhador. Indústria sem proteção ao trabalhador igual exploração. Especificamente, o texto fala de crianças. O texto fala de crianças e eu deixei grifado. Contra a exploração de crianças. Certo? Ele está falando especificamente da questão das crianças que não tinham nenhum tipo de regulamentação, portanto, eram submetidas a jornadas absurdas e sofriam graves acidentes. E aí ele descreve mais um. Certo? E aí, nas alternativas, aqui um pouquinho do repertório histórico ajudava. As mobilizações da greve de 17 tinham por objetivo implementar a consolidação das leis trabalhistas, famosa alternativa Bro from the Sky, Mano do Céu, CLT 43, CLT Vargas, a greve de 17, faltam só 30 anos, tudo bem? Pelo amor de Deus, não confunda Pires de Oliveira com Pretinho de Azeitona. Uma coisa é lei trabalhista, outra coisa é CLT. A CLT é consolidação, não é criação. É lá na frente, tudo bem? Aliás, as leis trabalhistas também são lá na frente. Quem cria é Vargas, uma boa porção de anos depois, 1930. Tá? Em resposta à greve de 17, o presidente Venceslau Braz instituiu no ano seguinte para a indústria brasileira a igualdade de salário entre homens e mulheres e torna legal o trabalho infantil. Essa alternativa é patrocinada por Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Fada do Dente, Mundial do Palmeiras, todas aquelas alucinações, sabe, que alucina a fantasia, não tem o menor sentido. A greve de 17 foi impulsionada, entre outros fatores, pelos baixos salários, não obstante o cenário da alta inflação, muitas multas contra os trabalhadores, acidentes, jornadas extenuantes e falta de regulamentação do trabalho em menores. Sim, basicamente, é o contexto da greve de 17. E aí ele fala que o trabalho das crianças era ilegal. Não, o texto te fala o contrário. Portanto, não faz o menor sentido. Tá?
Essa questão, até vou ampliar um pouquinho mais aqui para te mostrar onde estava a resposta, você vai querer se matar. Olha só, tem uma imagem que fala de mulheres e aparentemente não diz nada, tá? Olha a legenda, vou até ampliar mais um pouquinho para você ver direitinho a legenda. Olha a legenda aqui, ó. Mulheres de conforto em 1944 na Coreia do Sul. Tá clara a data? 44. 44 é o quê? Final da Segunda Guerra Mundial. Conversamos? Tá claro isso? Você tá me ouvindo? 44 é final da Segunda Guerra Mundial. Tá claro isso? Ah, mas é na Coreia. Não tem problema. 44 é final da Segunda Guerra Mundial. Agora eu vou diminuir aqui de novo o zoom para você pegar a alternativa completa e ver como essa informação matou a questão. Ó, é correto afirmar que a fotografia anterior, alternativa A, fala que foi na Guerra Fria. Não, não foi. 44 é o final da Segunda Guerra. Fala que foi na Guerra do Vietnã. Não, não foi. É no final da Segunda Guerra. E aí o maior perigo do agora eu se consagro era a alternativa D, quando fala que foi na Guerra da Coreia. Certo? Professor, mas o texto vai imagem tá falando de Coreia do Sul. Sim, coração, no final da Segunda Guerra Mundial. Não tem nada a ver com a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia é de 51 a 53. Tá bom? Pelo amor de Deus, não me dá um fora desses, certo? A questão não precisava saber mais nada. A única coisa que você precisava aqui era olhar para a legenda da imagem, olhar para a data e perceber que 44 é o final da Segunda Guerra Mundial e tirar tudo que não fosse Segunda Guerra Mundial, tá? Últimas duas a respeito do mesmo assunto. Período militar. Período militar no Brasil é um assunto que a Unicamp gosta muito de perguntar. Outro aniversário redondo esse ano, 64 golpe, certo? Golpe de 64, esse ano completa aniversário redondo também. Seria um assunto bem possível de aparecer na sua prova. A 16 falava do assassinato do Herzog dentro do doicode, certo? Descrevendo prisões e torturas, contando que isso era bastante comum e contando especificamente o caso do Herzog, que foi torturado e morto, mas criaram uma cena fake de suicídio que não enganou absolutamente ninguém, porque é uma bizarrice a cena, se você quiser depois procura a imagem do suposto suicídio do Herzog, que é uma coisa profundamente surreal e absurda, tá? E aí ele te diz, a partir da leitura do texto e seus conhecimentos a respeito desse período militar, é correto afirmar que Rita Lee, Elis Regina, Caetano Veloso, Chico Buarque, entre outros artistas nacionais, tiveram músicas censuradas pela ditadura militar. Super de acordo. Apesar da manutenção da garantia constitucional da liberdade de expressão. Aí não faz sentido, tudo bem? Você não pode censurar se tem liberdade de expressão. Aí é absolutamente incoerente, tá? A ditadura militar permitiu a continuidade do Partido Comunista Brasileiro. Não, na verdade o PCB já era ilegal havia muito tempo, certo? Então não faz o menor sentido. Centros de detenção militar, como o do ICOLE, operam dentro da legalidade. Desculpa, matar gente não costuma ser dentro da legalidade. Só que, para completar o horror, diz que os presos políticos ou não eram fichados e tinham direito à defesa. Não, não tinham. Uma das coisas que o AI-5 estabelecia era a impossibilidade de você questionar a justiça. Isso é a suspensão do direito de habeas corpus. Então você não tem esse direito de defesa. Por isso que a alternativa certa é a alternativa D. Quando fala que o Herzog e outros jornalistas foram vítimas de perseguição política, prisões, torturas e execuções realizadas por militares, com o apoio de parte da sociedade civil, em nome da ideologia da segurança nacional, também conhecida como anticomunismo, é o princípio básico do período militar, certo? O período ali é militar porque a cabeça é militar, mas tem braços civis envolvidos, como ele te fala na alternativa D, certo? Triste, porém real, essa é a alternativa certa. Aí, a 17 fala de Mercosul, ou seja, de ditaduras na América Latina. Olha que lindo. Sobre os debates entre os governos do Mercosul, é importante destacar que existem instâncias de construção de memórias regionais. Essas experiências acompanham os processos de verdade e justiça que estão em andamento nos países para revisar, investigar e julgar os crimes de lesa humanidade cometidos no passado pelo Estado. Nessa linha, os lugares de memória são instâncias que buscam transformar certas marcas a fim de evocar memórias e torná-las inteligíveis ao situá-las no contexto de um relato mais amplo, certo? O que acontece aqui? As ditaduras não são um fenômeno brasileiro, são um fenômeno latino-americano. Vários países ao mesmo tempo viveram períodos militares repressivos em nome da mesma ideologia de segurança nacional. Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia, todos ao mesmo tempo viveram regimes muito parecidos e que se conversaram entre si. Tudo bem, a tal da Operação Condor também previa esse apoio logístico entre os próprios governos militares, certo? E aí, a alternativa A resume o texto. Embora o Mercosul seja definido pela integração econômica, seus países membros também partiram de experiências de ditaduras militares no passado, experiências essas que constituem uma memória regional comum. Paráfrase do texto. Lembra do começo da aula? Lembra do começo da revisão? Quando eu te falei, importante você tirar informações do texto? Pronto, estão tirados.
A escolha de lugares de memória comuns ao passado dos países membros do Mercosul pauta a agenda econômica. Não, calma lá, não mistura as pelotas. Uma coisa é a agenda econômica, outra coisa diferente é a questão dos lugares de memória. Na alternativa C fala da criação de instâncias jurídicas supranacionais. Ninguém disse isso. Supranacional é acima dos limites nacionais, tá bom? Em lugar nenhum do texto está te dizendo que vai se criar alguma coisa que vai vincular todos os países para julgar. Isso não aparece em lugar nenhum. E na letra D, perdão, ainda que novas, nota-se que o objetivo das políticas públicas da memória do Mercosul acerca dos traumas da ditadura elegeram um conjunto de patrimônios edificados para pacificar o passado. Isso é uma conclusão que você tirou, mas que o texto nunca te disse que alguém queria pacificar o passado, certo? Isso é apenas uma forma de estudar, não tem como pacificar uma coisa que já aconteceu, tá bom? E a última questão é uma questão criticando a exclusão social decorrente do milagre econômico, certo? É um texto, uma música, na verdade, falando a respeito da marginalização das populações mais pobres, resultado do milagre econômico, da flexibilização de leis trabalhistas, do arroxo salarial, certo? De todos os mecanismos criados pelo governo militar para atrair multinacionais. Multinacionais dependem justamente dessa flexibilização de leis trabalhistas, o que acabou acirrando e acabou aumentando a desigualdade social, certo? E o texto basicamente critica isso. O texto mostra isso quando ele te fala da referência cronológica, quando fala que é 78, o momento que o milagre econômico já começa a apresentar a maior parte dos sinais de fragilidade, certo? O movimento Custo de Vida foi organizado para protestar contra as políticas econômicas e sociais da ditadura militar que provocavam arroxo salarial e inflação. É verdade. Na alternativa B, tem que tomar cuidado porque a música, eu não li ela, mas ela está aqui para você, em momento nenhum trabalha com metáforas, figuras, duplos sentidos. É absolutamente explícito. Como pode um povo vivo viver nesta carestia? Como poderei viver? Como poderei viver de noite e de dia com a barriga vazia? Não tem nenhum tipo de duplo sentido, é escancarado, certo? Não é luta armada, é música, certo? E isso não foi desmantelado. De forma alguma foi desmantelado. Por isso que também não pode ser a alternativa D. Tá bom? Aqui de novo o problema era não pensar mais do que a questão. Certo? Eu acho que com isso eu te dei informações bem importantes para a sua prova. Tenho certeza que você vai conseguir se dar bem. Leitura atenta. Repare que tudo aquilo que eu concluí a partir dos textos. Então, leitura atenta resolve todas as questões da Unicamp. Boa prova, muita calma, arrasa. Tchau, tchau e até a próxima aula.